sejam todos bem-vindos ao Café Urântia e hoje nós vamos falar sobre a religião de Jesus. Então, quando nós pensamos em a religião de Jesus, nós podemos pensar, ué, mas Jesus não tinha uma religião ou ele inaugurou uma religião? Então, mas Jesus nasceu dentro de uma religião. Ele nasceu e foi educado dentro da cultura da religião judaica. Ele nasceu em Belém, na Judéia, e depois eles tiveram que fugir, né? Mesmo ali já em Jerusalém, ele foi apresentado no templo, e depois fugiram para Alexandria, né? Com o bebê Jesus, ficaram por 2 anos lá, e depois de muita discussão, se deviam voltar para Jerusalém, mas depois da morte de Herodes, eles se sentiram mais seguros e voltaram para Nazaré. Resolveram educar Jesus lá na Galileia. E Jesus ficou conhecido como um galileu. E na Galileia, eles seguiam o judaísmo. Então, Jesus, ele recebeu toda essa educação religiosa judaica e ele seguia os preceitos. Muitas vezes até ele se questionava, né, com alguns rituais, ou então, e mesmo porque na escola de rabinos, onde ele estudava, ele muitas vezes ele questionava o rabino sobre muitas coisas, e até foi uma questão que tiveram que chamar os pais de Jesus, José e Maria, porque Jesus era muito questionador e às vezes ele fazia desenhos, não podia fazer desenhos. Então, certas coisas ele já via que, como que não podia certas coisas na religião judaica, né? E esses questionamentos foram sendo, vamos dizer, iluminados pelo ajustador do pensamento de Jesus. O ajustador do pensamento foi guiando ele, mostrando que ele era uma criança especial, né? Até ele descobrir que era o criador do próprio universo. E depois que ele fez toda a escola de rabinos, primeiro até os 5 anos, a criança é educada pela mãe. E depois a educação é entregue ao pai. Então, José foi sempre. Daí ele foi instruído na religião também, né? Ele e os rabinos, pelo pai e pelos rabinos. E muitas coisas aconteceram que fez com que Jesus questionasse toda a religião onde ele era educado. E quando ele foi para Jerusalém e ele ficou muito, muito feliz de ir para Jerusalém. Mas quando ele chegou lá, aos 12 anos, que ele foi fazer vamos dizer assim, a formatura, né, que eles dizem, e depois ele Bar ficou, mitzvah. O nome é bar mitzvah. o bar mitzvah, né, que É, aquela época eu não me lembro que tinha outro nome, mas é bar mitzvah, né, que eles falam, até hoje fazem, e então, quando ele foi para lá, ele teve um anúncio que que a sua missão deveria começar, que ele deveria começar a realmente, né, divulgar aquilo que ele tinha aprendido, aquilo que o ajustador do pensamento, já com 12 anos, tinha lhe ensinado. Mas as coisas aconteceram de tal modo que não foi naquele momento que ele começou a divulgar o reino de Deus, a boa nova. Então, ele teve a oportunidade de se aperfeiçoar mais ainda nesse relacionamento com Deus, lógico, dentro da religião judaica, mas
dentro da sua visão da religião, até que essa religião tornou-se, vamos dizer assim, ele mesmo. E nós vamos ver isso no documento 196 na parte 3. Tem esse nome, né? Esse Eu até título, A citei, Religião de Jesus. coloquei aqui no chat, Lili, esse texto aí, viu? Aham, A Religião de Jesus. Mas eu vou passar para vocês, eu coloquei aqui. Então, nós vamos fazer assim, eu vou colocar o texto que fala sobre essa religião, né? Vai falar sobre qual religião que, que realmente é a de Jesus, e se realmente a gente entende isso, se os reveladores foram totalmente assim felizes em nos passar essa realidade e aquilo que nós entendemos. Então, um pouco, pode ser que eu fale um pouco, daí eu gostaria de também refletir com todos, porque aqui no Café Orante é uma troca de percepções, de realidades, de vivências, de leituras que nós fazemos, então, do livro de Orante e dessas partes do livro. Então, vamos lá. Essa primeira parte é uma das partes que eu mais gosto, assim, porque Também. é uma esperança que dá que todas as coisas podem mudar, mesmo na nossa religião, né? Muitas vezes bastante, assim, alterada, mas que tem hoje mais de 2 bilhões de seguidores e continua. Então, o texto começa assim. Algum dia, uma reforma na igreja cristã poderá causar um impacto suficientemente profundo de retomada dos ensinamentos religiosos inalterados de Jesus, o autor, a fonte e a realização da nossa fé. Vós podeis pregar uma religião sobre Jesus, mas, por força, vós deveis viver a religião de Jesus. No entusiasmo de Pentecostes, Pedro inaugurou involuntariamente uma nova religião, a religião do Cristo ressuscitado e glorificado. Mais tarde, o apóstolo Paulo transformou esse novo evangelho no cristianismo, uma religião que incorporava as suas visões teológicas e que tratava a sua própria experiência pessoal com o Jesus da estrada de Damasco. Então, eu acho muito legal porque aqui ele fala assim, né, que Apaixonado por esse texto. Sou apaixonado por esse texto. é lindíssimo. Inclusive, esse texto, esses Muito, dias, a gente estava muito trocando bom. algumas ideias, eu passei para o Fernando e realmente esse texto é apaixonante. É E verdade. porque é uma esperança para que de dentro da igreja cristã, eles colocam aqui o poderá. Então, que a igreja cristã, ela tem esse poder. Porque o que que Jesus fazia? Jesus, ele frequentava as sinagogas, e ali na sinagoga, ele lia, né, os textos hebraicos, ele lia, e ali ele dava a sua interpretação, iluminava esses textos, sabe? Então, e eu percebo que mesmo, não sei, é que eu era da religião católica, né? Que mesmo dentro da religião católica, a gente, é, ela já está indo por esse caminho, assim, sabe? Esse caminho de um novo entendimento, que ele fala, os padres hoje em dia falam mais do amor de Jesus, sabe? Insistem nessa fraternidade. Então, eu acho que já está acontecendo esse novo ensinamento, mesmo dentro daquele ritual, né? Então, hoje você vê mais a vivência do evangelho ali do que o próprio evangelho, não sei, a própria história, né?
Mas eles Ah, a falam própria, esse bastante agora da deu uma violência. acalmada, né, Lília? Mas aquele Frei ali que explodiu na internet, né? Sim, Rezando o terço, assim, às 4 horas da manhã, foi uma coisa muito... Eu acompanhei pouco, assim, mas pareceu uma coisa muito bonita, uma coisa muito pura, assim, né? Bem isso aí que tu tá falando, assim, aham, essa mudança, né? é, E tem uma resistência, né, por parte de alguns. Eu não sei se são os mais ferrenhos, né, nas tradições mais antigas católicas, né, uma resistência para não se abrir, né, para uma nova vivência católica ou cristã, né? Então, uhum, é inevitável isso, né? Esse poderá, é, como esse verbo aí, né, Lília, é até profético. É uma profecia, né? Vamos dizer assim, dos é. reveladores, né? Desse Eles algum dia. falam poderá. Eu acho que, por que que eles falam poderá? Porque eles veem essa linha de tempo. Acho que segunda-feira a gente estava falando sobre a onisciência de Deus. Eu acho que Deus vê todas as possibilidades, por isso que ele vê o futuro, né? Ele vê todas as possibilidades dentro das suas escolhas. Então, eles veem que essa escolha pode ser feita pela Igreja Católica. É E verdade. eu acho que eles. E Oi. outra coisa, se já aconteceu uma reforma, né, na Idade Média, né, na Igreja Católica, e surgiu Uhum. todo um cristianismo dividido, protestantizado, né? É um termo que eu estou criando agora, né? Então, essa reforma que vai ser tão profunda, como os próprios reveladores estão dizendo, aí, vai ser tão profundo que não só católicos, mas protestantes, mas espíritas kardecistas e outras ramificações cristãs, todas vão ter que passar por uma reforma, né, Lília? Todos. É, não vai ser imediatamente, mas É vai ser aos devagar, né? poucos, né? É Eu acho que verdade. vai ter até alguns retrocessos, por exemplo. Ainda tem alguns retrocessos, mas é uma caminhada. E se eles veem que há essa possibilidade, vai ter que ser dentro da igreja cristã, né? É Então, verdade. esse texto aqui, ele é bastante Abrangente. elucidativo, ele fala sobre várias coisas. Eu vou voltar ali, depois a gente conversa mais um pouquinho, ó, Eu tenho aqui, um, né? um Depois texto, ele fala. tenho, eu tenho um texto que escrevi há uns 15 anos, Lília. Eu coloquei na internet sobre a nova reforma no cristianismo. Foi quando eu conheci o livro de Urântia, eu escrevi um artigo, né? E Aham, exatamente eu uso esse texto aí do livro de Urântia. legal. Sim, continua, Lília. Então, ali diz assim, ó, vós podeis pregar uma religião sobre Jesus, que é o que nós fazemos, que a igreja cristã atualmente faz, né? Ela fala sobre Jesus, mas por força vós deveis viver a religião de Jesus. Então, e hoje em dia a gente fala muito isso, né? Não é só você conhecer Jesus, mas você realmente, se você tem fé, você vai viver aquilo que Jesus nos pediu, né? Que Jesus pregou, e depois tem a questão lá do novo mandamento, que tem um dia todo especial, pelo menos dentro da católica, né? Tem um dia todo especial, que é a quinta-feira do lava-pés. Então, nesse dia, se você lembra do mandamento novo, que é, É, que é amar uns aos outros, né? Amar a Deus sobre é, todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é a regra de ouro. é Então, verdade. e depois ele continua ali, né? Que em Pentecostes, eles ficaram tão entusiasmados com o Espírito da Verdade, que o Espírito da Verdade vem em Pentecostes. Eles ficaram tão. O que que aconteceu ali, né? Que a religião, eles começaram eles começaram a falar daquilo que eles tinham visto, que era Jesus ressuscitado e glorificado. Porque foi de manhã, deixa eu me lembrar, de manhãzinha, eles tinham visto Jesus desaparecer diante deles, na glória, né? E que tinha aparecido para eles ali durante 40 dias.
E, e à tarde, mais ou menos, eu não me lembro o horário, mas eles receberam ali o Espírito da Verdade. E hoje, inclusive, tinha lá, no grupo do Students, alguém falando sobre o falar em línguas, né? Que se confunde muito, que na igreja ainda se acha que eles falaram em várias línguas dos anjos ou alguma coisa assim e tal. Mas não, eles falaram em várias línguas, porque ali tinham várias em Jerusalém, né? Imagine. Tinha gente que falava hebraico, tinha gente que falava aramaico, tinha gente. Então, eles entendiam ali. E em outras línguas de outros locais ali, todos se entendiam, né? Então, foi também, de certa maneira, todos sabiam, né? Alguns sabiam falar assim, grego, outros e tal. Então, eles estavam animados, porque Cristo tinha ressuscitado. E ali diz assim, ó, que Pedro inaugurou involuntariamente uma nova religião. Então não foi involuntário. E para mim foi uma coisa assim de uma como é que eu posso dizer? É um sentimento muito forte que eles estavam naquela hora daquilo que tinha acontecido. E depois, mais tarde, veio o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele não fazia parte dos 12, ele veio depois, né? Ele se converteu depois, ele teve o contato com Jesus, mas foi na estrada de Damasco. Então, ali, ele transformou o evangelho no cristianismo. Então, ele que, vamos dizer assim, inaugurou a religião cristã, né? Que seja uma religião que incorporava as suas próprias visões teológicas. Você imagina, porque ele vinha, é, é, ele vinha de muitas, de um outro pensamento teológico ali, né? Tanto, acho que uma mistura de igreja dos romanos, quem sabe até de mitraico, com o próprio judaísmo, ele tinha lá a sua visão. E retratava a sua própria experiência com o Jesus de Damasco. Então, vocês vejam. E o que que acontece? O cristianismo é basicamente construído, e mesmo o catecismo romano é basicamente construído dentro dessa visão de Paulo, né? Sobre muitas coisas aí, sobre casamento, sobre o apostolado, sobre várias coisas aí que nós sabemos que acontece dentro da Igreja Católica. Vamos continuar mais um pouquinho. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o que está escrito aqui, ou tem mais alguma ideia? Eu queria falar, o apóstolo Paulo, antes dele sair assim, pregando, ele ficou um bom tempo nas mãos de Ananias, né? E ele foi preparado para poder se encorajar e sair pregando o cristianismo, né? E eu sinto assim, essa é uma visão minha, porque ele perseguia os cristãos, ele matava. E quando ele matou o Estevão, eu tenho a impressão que o Estevão olhou para ele assim, não com ódio, com raiva, com aquele amor que Jesus na cruz, né, fala, perdoai, eles não sabem o que fazem. E eu tenho a impressão que ele, a caminho de Damasco, ele foi meditando. E então, sabe como é, né? Naquela época eles andavam a cavalo, a camelo, então não era assim, o terreno não era fácil, era muita montanha. Então eu tenho a impressão que ele teve muito tempo de reflexão. E eu acho que assim, esse negócio de ele cair do cavalo, até acredito que ele caiu sim, porque devia estar cansado, mas eu não acredito que aquela cegueira que eles falam
não, eu acho que a cegueira é assim, do antigo conhecimento dele, sabe? Aí ele se iluminou na entrada de Damasco, e eu tenho a impressão que ele, assim, quis saber mais, né? Então, deixou o antigo conhecimento dele, que ele era muito culto também, para procurar o novo conhecimento cristão. Então, mas ele ficou muito tempo nas mãos de Ananias até sair pregando. Verdade. Fernando, se você fica feliz com essa passagem, eu fico muito mais, porque eu nasci em Damasco, Que legal, que legal. Obrigada, Angélica. né? Então, vamos continuar essa parte. Então, a boa nova do Evangelho do Reino fundamenta-se na experiência religiosa pessoal do Jesus da Galileia. O cristianismo baseia-se quase que exclusivamente na experiência religiosa pessoal do apóstolo Paulo. A quase totalidade do Novo Testamento é devotada não a retratar a vida religiosa, significativa e inspiradora de Jesus, mas a uma discussão da experiência religiosa de Paulo e a um retrato das suas convicções religiosas pessoais. Veja o quanto ele influenciou toda a cristandade. É verdade. As únicas exceções notáveis dentro dessa afirmação, afora certas partes de Mateus, de Marcos e de Lucas, são o livro dos Hebreus e a Epístola de Tiago. Mesmo Pedro, nos seus escritos, apenas uma vez reflete a vida pessoal religiosa do seu mestre. O Novo Testamento pode ser um documento cristão esplêndido, mas é um documento que pouco tem de Jesus. Que pena, que pena. Então, quer dizer, e mesmo, né, o pouco que tem de Jesus fez toda essa transformação. Imagine se nós tivéssemos realmente que ter essa visão, né, da experiência que diz ali, né, da boa nova do reino, que é a experiência religiosa pessoal de Jesus. Então, O Paulo é um caso a ser estudado, né? Porque ele não foi apóstolo, Paulo, ele praticamente não conviveu com Jesus, só conheceu é, Jesus, acho que de é, passada, assim. é verdade. E o cara funda uma religião, e os outros apóstolos Pedro, que era um cara assim, né, muito próximo de Jesus, tudo, os É, outros tinha o André, que era um cara inteligente, era um cara. E aí vem o Paulo e funda uma religião. é. Tem é, gente, viu? O mundo É inteiro estranho se mesmo, assim. cristianizou, né, com Paulo. ele É um veio e caso. meio que se Eu não sei se ele acovou. era uma mente muito brilhante, o que que ele Brilhante. era, porque deixou os outros tudo para trás. Mas não foi ele que aprendeu muito com o André? O Paulo ele se considerava apóstolo porque ele diz que quem convocou ele para o apostolado foi Jesus na estrada. Então ele se considerava apóstolo por isso, porque ele foi chamado por Jesus para fazer o trabalho, né? Agora, Paulo ele era muito ativo, ele era extremamente ativo e outro, os apóstolos eles não gostavam de pregar para os gentios. E Paulo entendia que precisava ser pregado por gentios. Então ele se colocou essa postura de ser o apóstolo que ia pregar o cristianismo para os gentios. E ele fez um Uhum. trabalho magnífico, apesar das distorções, né, que foram criadas.
mas ele foi um dos apóstolos que mais trabalhou assim para a disseminação do cristianismo, né? É, Um cara que ajudou muito Paulo Mas foi o Lucas, livro de né, Urântia Caio? não relata muito a vivência dele com Jesus, né? Muito pouco. assim, ao meu entender, ele não conheceu Jesus em vida. Ele só conheceu ali quando ele teve a visão na estrada, né? Ah, tá. É isso. E esse negócio de falar que ele caçava cristãos, etc., isso aí é interessante, porque apesar disso estar lá no Atos dos Apóstolos, né, que ele caçava, tá isso nas histórias cristãs, no livro de Dante não fala que ele ia atrás e perseguia cristãos. É. Não fala. Então, é aquela coisa que você não sabe se é história criada, né, para ficar mais espetacular, né, o ato da conversão dele, ou se é realmente fato, né? Essa, essa conversão dele, Caio, será que ele narrada por Lucas, Isso, quando, segundo Lucas, Paulo ouviu, né, a voz, né, de Jesus dizendo, Paulo, por que que você me persegue, né? É, isso. é, é. Então, acho que Lucas foi que inventou toda essa história, né? E Foi o Lucas, escriba dele, né? o Lucas foi um cara que fez o evangelho de verdade É, encomendado, né, encomenda. para um governante, né? Ele fez um evangelho para tentar convencer esse governante ao cristianismo, né? E aí coletou essas histórias, né? O que se fala mesmo no livro de Dante é que realmente aconteceu ali, pelo que parece, né? É que Paulo ele viu Estevão ser apedrejado, né? Isso. Até a morte, e isso impressionou muito Paulo. Boa. Viu uma pessoa que até o fim é, se manteve numa convicção inabalável, né? E entregou a vida para a pregação, né? Isso mesmo. Parece que ele que estava é, liderando o exército, né, É o quando que o não Estevão foi é apedrejado, não foi? o que o livro de Urântia fala, aí óbvio tem várias histórias, né? Mas o que o livro de Urântia fala é que Estevão estava fazendo uma pregação muito energética, sim, e os fariseus ficaram, né, assim, totalmente exaltados e num É, ato de extremismo ali, apedrejaram ele até a morte, né? foi considerado o primeiro mártir, né? Primeiro O mártir primeiro mártir da igreja cristão. cristã, É, exatamente, Estevão. Foi uma das razões que a Igreja Católica, que a Igreja Católica, que o cristianismo foi o Estevão, a morte do Estevão, né? Tem muita coisa foi. desencontrada, se vocês forem ver, na história dos evangelhos e dos apóstolos e no que o livro de Urântia fala. É uma Uhum. que poucas pessoas pegam, é que na Igreja Católica, se você for ver ali o que cada apóstolo fez, Tiago Menor, que é o Tiago Alfeu, né? Ele é considerado na Igreja Católica o bispo de Jerusalém, porque na Igreja Católica, ele é o cara que ficou como cabeça da Igreja de Jerusalém, da Igreja cristã primitiva, né? Na primeira de Jerusalém. Ele era o sacerdote. Não é o Tiago, irmão de Jesus? Aí está. Esse não é o Tiago maior, esse não é o Tiago menor, esse é Tiago, irmão de Jesus. Uhum. Só que a Igreja Católica não consegue conectar uma coisa com a outra, porque é muito desencontrado, se você for ver nos Uhum. evangelhos, quando fala de Tiago, às vezes se referencia a Tiago, irmão de Jesus, e às vezes se referencia a Tiago, Alfeu. E fica muito desencontrado. Então, na igreja, se acabou convencionando que tudo que fala que é Tiago menor, é Tiago Alfeu. E no livro Uhum. de Urântia E fala o que Tiago, Tiago irmão de João, fica onde, será? E tem o ele Tiago, irmão de João também, é né? o Tiago maior. O Tiago maior, inclusive, foi o primeiro, né? O primeiro que foi É, batizado. que é o apóstolo mesmo, né?
Isso, que foi o primeiro que foi crucificado. Dos apóstolos foi o primeiro, foi ele, né? Muito É lá no porque o início. Tiago, irmão de Jesus, ele assumiu essa posição depois da ressurreição. Isso. Porque Jesus Ele veio e foi falou para ele, crucificado ou foi olha, degolado? No livro de Urântia fala que ele foi crucificado. Mas as histórias também variam muito. Você pega uhum, Bartolomeu, né, que é Natanael, muitas histórias cristãs fala que ele foi escarificado. Inclusive tem uma igreja na Itália que tem uma estátua muito bonita, entre aspas, né? Muito bem feita, que é Bartolomeu segurando a pele dele. Escarificação é você tirar a pele com a pessoa viva. Você nossa, tira a pele inteira com a horror. pessoa viva e tem uma estátua dele, assim, só os músculos, né? E com ele levando como se fosse um manto a pele dele inteira. Aham, E tem nossa. histórias que ele foi escarificado, tem histórias que ele foi outras coisas, inclusive. Acho que, não sei se foi ele que foi cozido num caldeirão, né? Mas, assim, as histórias são muito desencontradas, muito Uhum, desencontradas. Sinceramente, hoje eu assumo que muitas delas foram criadas, né? Para se criar, para deixar mais espetacular, para deixar é, mais impressionante, né? As histórias, acaba causando uma impressão interessante, vamos dizer assim, é. né? Mas não necessariamente é da maneira que. Os torna mais mártir ainda, né? Exato, exato. Vou continuar Mas um pouquinho. Bartolomeu e Natanael, eu acho que é nome e sobrenome. O Ou é Bartolomeu, de verdade, era o nome do pai dele, do Natanael. O isso, nome dele isso. era Natanael e o nome do pai dele Bartolomeu. era Bartolomeu. E É, geralmente os nomes nessa época se levavam o primeiro nome e o nome do pai sim, em segundo. Jesus Depois, é, mesmo se chamava Joshua ben José, é. é, né? E eu, Bartolomeu possivelmente era Natanael ben Natanael ben Bartolomeu. Bartolomeu. isso. Mas essa tradição vem ainda até hoje. Meu pai tem o nome dele e o segundo nome é do meu O avô, filho, né? teu avô. Então, ainda eu vejo muito isso na minha raça, na minha... Que legal. Vamos ver mais um pouquinho, então. Angélica, você falou que é de Damasco, tua família é daquela região mesmo? O meu pai é armênio, né? Tá, Aí ele sofreu genocídio e foi parar em Damasco. E eu nasci em Damasco, mas minha mãe é libanesa. tá, legal. Obrigada, Caio. Entendi um pouco mais do Paulo, porque É, Então, é assim, é aquela coisa, eu entendo o negócio do Paulo, assim, se lembra quando chegou algum apóstolo e falou que alguém estava ensinando no nome dele e chegou bravo para Jesus e falou, não, proíbe ele de fazer, né? E Jesus falou assim, não, não, você não vê que a palavra é maior, né? É, acho que Paulo prestou um grande serviço, certo? Do jeito dele, né? Realmente, o livro que a gente tem hoje, o Novo Testamento, né, e a Igreja cristã, a gente pode falar que é a religião de Jesus, não é a religião de Jesus. Assim, fortemente não é. Inclusive, muitos padres hoje, teólogos, sabem muito bem que a Bíblia, mesmo o Novo Testamento, tem muita coisa ali que é puramente humana, que não tem nada a ver, sabe? Quem estuda mesmo sabe que não é a palavra de Deus escrita igual, né, se convenciona por aí, né? Só que foi o melhor que foi criado. Foi o melhor que foi criado com esse ímpeto deles de escreverem, né? Cumpriu uma é, função, né? É uma religião, querendo ou não, evolucionária com um pedaço de revelação, né? Mas que evoluiu de um modo evolucionário. Ela vem com um monte de estigmas, de um monte de coisas de antes, né? Da religião cristã, né? É, e você realmente não precisa vir e criar tudo um novo. Você pode melhorar aquilo que tem um pouco de verdade, né?
E a religião cristã tem um pouco de verdade. O que você precisa fazer é purificar um pouco o conteúdo dos ensinamentos, né? Tem hoje uma linha, inclusive de escritos achados dos gnósticos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar, mas tem escritos da época de Jesus que foram achados em 1940, bem recente, tá? Que são 50 livros, não são poucos evangelhos, são 50 livros. E lá, que é a Bíblia dos gnósticos, que falam assim, né? Lá você vê um tipo de linhagem do cristianismo que tem a ver com a busca pessoal, de cada um com Deus. Que possivelmente isso está muito mais cerca do que foi a religião real de Jesus, entendeu? Então, algum desses ensinamentos ainda persiste, de alguma maneira. E eu, sinceramente, eu também acho que dentro de todas as religiões aí, é possível que as religiões melhorem com o tempo e em algum momento cheguem a ser aquilo que era realmente a religião de Jesus. Eu Aí, sofri muito o Evangelho de Tomé tá entre esses livros aí que você citou, né? Gnósticos, não é isso? gnóstico, né? Exatamente. O Evangelho de Tomé é um deles. Tem alguns outros evangelhos, né, lá. Eu mesmo, eu tive um problemaço com isso, tá? Assim, eu tive fases que eu acreditava em Deus, depois eu tive uma fase que eu fui ateu, tá? E nessa fase que eu fui ateu, e inclusive foi depois de fazer primeira comunhão, tá? Eu fiz primeira comunhão, tudo, né? E eu sempre achei a história muito débil, a história da religião, assim, da cristandade, eu achava muito débil. Tem um trecho no livro de Dante hoje que eu entendo muito bem o que é, que ele fala da imagem de Jesus, a imagem que foi feita de Jesus, não sei se vocês se lembram, que ele fala que... Publio Lentulus, né? Hã? Aquela do Publio Lentus. Publio Lentus que escreveu uma carta Não, a não, não César, dessa não? carta. É no livro de Urântia mesmo que ele fala assim que as imagens que a nossa igreja fez de Cristo prestam um mau serviço Ah, a tá. Cristo, Isso. porque mostram uma pessoa frágil, débil. É E aí ele mesmo. fala assim: vocês acham que os fariseus do templo iriam fugir de uma pessoa igual vocês desenham ela, né? Cristo ele fala viril, era um cara Raçudo, com raçudo, porte, né? né? Não era essa figura, né? E eu mesmo fui vítima disso, porque eu não conseguia, aliás, fiquei muito tempo sem acreditar em Cristo, porque eu não conseguia acreditar, se assim, alguém que é filho de Deus se mostrar de um modo tão débil, né? Pois é. Raquítico. Como a igreja me mostra, né? E eu Frágil, né? frágil, né? Mas o sudário mostra que ele tem 1,83 de altura, né? Então, é Então, homenzarrão. se o sudário for real, né? Que o sudário é um mistério ainda, é um bom mistério, porque tem muita coisa nele que não se encaixa, né? É. Mas eu vi até umas reconstruções esses dias de um cara que fez do sudário, de como seria Jesus através do sudário. E não é esse que a ciência fez não um tempo atrás, é um negócio mais novo. E se for a pessoa mesmo que está no sudário, realmente tem uma forma muito mais imponente, né? Uma É pessoa muito mais imponente do que Sim. se vê por aí. Então, assim, tem que ser reformado o conhecimento que a gente fez. Realmente, eu comecei a acreditar em Cristo mesmo com o livro de Urântia. Porque, sim, esse Cristo é o Cristo que eu sempre, lá no meu íntimo, acreditei. Entendeu? Que tem um tremendo poder e tudo, e mesmo assim ele veio aqui para salvar a gente de um outro jeito, não do seu Cordeiro de Deus, de se sacrificar, né, derramar o seu sangue, né, é outra coisa. Esse Cristo do livro de Urântia, assim, eu acredito totalmente. Legal. Eu Bom, reputo a JJ Benítez de uma maneira romanceada, né? O tipo atlético de Jesus, o porte, né?
E ele aproveitou muito do livro de Urântia para escrever os seus Cavalos de Troia, né? E eu passei a amar mais a Jesus e a crer mais no Jesus mais com porte mais atlético, mais imponente, depois que li J. Benítez. E descobri o livro de Urântia, acredito todos nós aqui O tenhamos JJ quase Benítez é mesmo é o caminho. Paulo moderno, né? É o Paulo Ele, Moderno. ele fez do jeito dele, ele criou uma coisa É, baseada em outra e Muito prestou um certo interessante. serviço. Prestou um certo serviço. Muitos dos que estamos aqui hoje estamos por causa do Benítez, né? é mesmo. É. Então, vamos lá? Continuando aqui, né? A vida de Jesus na carne retrata um crescimento religioso transcendente, desde as ideias iniciais do pavor primitivo e da reverência humana, passando por anos de comunhão espiritual pessoal, até que ele finalmente chegue àquele estado avançado e elevado de consciência de sua unidade com o Pai. E assim, em uma curta vida, Jesus passou por aquela experiência religiosa de progresso espiritual que o homem começa na Terra e comumente completa apenas ao concluir a sua longa permanência nas escolas de aprendizado espiritual, nos níveis sucessivos da sua carreira pré-paradisíaca. Então, Jesus, ele passou por todos os estágios que nós passamos, que a pessoa humana passa, né? Comum. Aos 4 anos ele recebeu o ajustador do pensamento, ele recebeu o ajustador um pouco antes. Naquela época, acho que não sei com quantos anos você recebia, atualmente você recebe com quase 6, mas ele já recebeu com 4, ele já era lá bastante adiantado para o seu tempo, né? E ele teve toda essa primitividade de religião como nós temos, né? E foi ali sendo alimentado, eu acho assim, culturalmente, como eu disse anteriormente, pela religião dos seus pais, né? E assim ele foi comungando com esse Deus. E o livro diz que Jesus, o que que ele fazia? Ele conversava com o Pai. Desde cedo ele começou a ver que ele não deveria ter todos aqueles ritos judaicos, mas que ele dizia assim, agora eu vou ter uma conversa com meu pai, né? E ele dizia assim, a oração dele era essa conversa com o pai. E o pai dele, terreno, José, achava estranho aquele menino falar daquele jeito, né? E ele rapidamente chegou nesse estado, aqui diz, né? Avançado de consciência e unidade com o pai, porque desde cedo o ajustador do pensamento que ele ouvia e que atendia já foi orientando ele como que seria esse relacionamento com Deus, né? Essa religação, vamos dizer assim, né? Podemos dizer da nossa personalidade com o Pai Universal, da onde nós viemos, de onde vem a nossa personalidade de Deus, do Pai Universal, e para onde nós vamos. E assim diz, né? Porque Jesus viveu só, nós dizemos só, né? Morreu jovem, com 36 anos, 35 para 36. Então, ele teve ali diz, uma curta vida. E nessa curta vida, inclusive, também foi mais uma postagem do Arlindo, por acaso, hoje nos WhatsApp lá, que ele colocou, né? Que ele É, eu colocou vi que lá. Jesus, ele chegou ao estágio de luz e vida como pessoa. É, Então, e muitas pessoas podem chegar nesse estágio de luz e vida, se quiserem, aqui na Terra mesmo, mas a maioria, o que que acontece? Não consegue ter essa ligação pessoal com Deus mais profunda. Então, com Jesus e chegar nesse estágio, porque quando você chega nesse estágio, você tem uma tranquilidade, todos os desafios que a vida nos traz, você encara com mais tranquilidade, né? Não assim, lógico que você vai ter o medo, mas você vai ter aquela sustentação, aquele amparo do alto, aquele amparo de Jesus,
que diz assim, olha, essa vida é passageira, aquele amparo do Pai, né? Que vai dizer, essa vida é passageira e você vai continuar. Você vai deixar essa carne, mas você vai continuar a viver. Então, não tenha medo, porque você está vivendo aqui, mas você tem a vida eterna. Você só vai passar. E isso é uma consciência que a gente vai, né, conquistando ao longo do tempo, porque a gente sempre tem, todo mundo tem um medo. Ah, eu tenho medo de morrer, eu tenho, né? O pessoal tem essa coisa e esse medo, ele é bastante assim justificado de certa maneira, porque você quer continuar a viver. Mas depois que você conhece o reino de Deus, você sabe que o reino de Deus é tudo. É, É todo o cosmo, é aqui na Terra e continua depois, só que não com esse corpo, né? Foi assim que Jesus veio, nos mostrou com a sua ressurreição, que depois dessa vida nós também ressuscitaremos. Então ali diz, né, que Jesus passou por aquela experiência religiosa de progresso espiritual e que nós estamos fazendo, estamos conquistando, mas que nós, a maioria das pessoas vai continuar essa experiência de comunhão com Deus nos mundos das mansões, né? Nos mundos das mansões e adiante, nós vamos então até nos tornarmos um com o nosso ajustador do pensamento. E isso Jesus conquistou no batismo. Jesus progrediu partindo de uma consciência puramente humana, das certezas da fé, da experiência religiosa pessoal, até as alturas espirituais sublimes da realização efetiva da sua natureza divina. E daí para a consciência da sua associação íntima com o Pai Universal, a fim de dirigir um universo. Ele progrediu do status humilde de dependência mortal, que o levou espontaneamente a dizer àquele que o chamou de bom mestre: Por que me chamais? Ninguém é bom a não ser Deus. Até aquele estado sublime de consciência da divindade realizada que o levou a exclamar: Qual dentre vós me sentencia de haver pecado? E essa ascensão progressiva do humano ao divino foi uma realização exclusivamente mortal. E quando havia alcançado a divindade, assim ele era ainda o mesmo Jesus humano, o Filho do homem, tanto quanto o Filho de Deus. Alguém quer tecer algum comentário sobre isso? Lília, é, no encontro com a Nalda, a samaritana, né? Uhum. é, eu acho que ele já, o mestre Jesus, começou lá já dizendo para ela que não precisava de templo, não, né? Era adorar o Pai em espírito e em verdade, né? Ele frequentava, é verdade, não, a sinagoga, né? Frequentava o templo em Jerusalém quando tinha as festas, né? Mas ele, como o título aqui do nosso café de hoje à noite, né? É a religião de Jesus. É uma religião sem igreja, né? Por isso que nós, os desigrejados, somos muitas vezes até mal compreendidos, né? A gente acha que a gente sabe, acha, né? A gente sabe, sente, e não precisa de igreja, né? Para adorar a Deus. É em espírito e em verdade, é aqui dentro, né? É a religião pessoal de Jesus, né? E ponto, e ponto. Verdade. Ô, Lília, Dani? Lília, Oi, é a Dani e depois o Fala, né? Adão. Só um pouquinho, Adão, que a Dani levantou a mão depois. Pode falar, Adão, pode falar. Eu falo depois de ti. tudo bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você falou no estado de luz e vida, Jesus. Jesus tinha uma alma e tinha um ajustador de pensamento. Peraí, e essa alma de Jesus? Ela foi até o sexto das noções, sexto nível. Provavelmente ele fusionou a alma dele com o espírito, já que ele era um espírito perfeito. Aí eu acho que tem que perguntar o que que é alma de verdade, né? Porque o livro de Que Dante não aí a fala alma de Jesus. o livro de Dante não fala, não explica bem o que que é alma. Inclusive eu estava pensando nisso hoje, tá? De que tá faltando uma apresentação explicando o que realmente é alma, porque no livro de Então, Dante cara, é muito é isso, vago. é isso que eu tenho uma dúvida.
É, é estranho, assim, é o que eu sempre achei que era alma, baseado no que o livro de Urântia fala, tá? Quando você entra aqui nesse planeta, você nasce nesse planeta, você nasce em corpo. Esse corpo tem dotado de alguns mecanismos materiais, mente, né, e todo o resto, né? Aí você tem um espírito, que é o ajustador, né? A interação com essa mente e esse espírito cria algo no meio do caminho entre matéria e espírito. E esse algo no meio do caminho, que é uma realidade moroncial, é a alma. O embrião dessa realidade moroncial é a alma. E é essa alma que é ressuscitada no mundo das mansões. Isso é o que eu sempre tive como pensamento através do livro de Urântia, tá? Mas tem alguns mistérios que ficam aí. Inclusive, eu estava vendo um vídeo do Neemias que ele estava falando exatamente disso, né? Se lembra que se fala que crianças que morrem antes de receber um ajustador, elas vão para um berçário probatório. Se a criança não teve um ajustador, ela não criou uma alma. Se ela não criou uma alma, o que é que ressuscita? Algo ressuscita, porque é dito que essas crianças que morrem, elas vão para um berçário probatório, esperam a chegada de um dos pais, né, para continuar o seu caminho. Inclusive, depois é dado a chance para que elas façam a escolha delas, a escolha que talvez elas tivessem que fazer aqui, da vida eterna, elas fazem lá, né? Mas se não foi criado essa realidade mononcial, porque não havia um espírito, o que sobrevive, né? Então, outro conceito que poderia existir também, né, é que a alma, de verdade, ele é um conjunto de memórias de valor espiritual que cada ser humano tem. E essas memórias, pelo que fala o livro de Urântia, parte delas ficam com o ajustador e parte delas ficam com o guardião seráfico, né? Então, o que é a alma de verdade? É uma realidade mononcial criada no meio do caminho, que depois ressuscita, ou é um conjunto de memórias que depois são utilizados para o corpo novo que você vai receber, né? Se for um conjunto de memórias, faz sentido um pouco do que o livro de Urântia fala, que no quarto tomo do livro, falam que os intermediários, eles têm acesso a esses registros da mente humana, né, de Jesus, né, que poderia ser esse repositório da alma de Jesus, vamos dizer assim. Mas eu acho que é preciso fazer um estudo, né, baseado no livro de Dante, pegando todos os contextos do livro de Dante, onde é citado alma, para tentar, talvez, extrapolar o conceito de alma e realmente chegar a uma conclusão. Eu realmente não tenho uma conclusão do que é alma, mas que Jesus criou uma alma, realmente criou. Inclusive, ele passou pelos estágios, se lembram, né? Depois de ressuscitados, os estágios todos, né, das monções, ele passou, né? Que possivelmente foi utilizado essa alma dele como parte desse Jesus ressuscitado, né? Porque ele progrediu, né, nos níveis, né, todos da progressão mortal, mas o que depois se fez com essa alma ou está essa alma, mistério. E o cara, e até o próprio espírito, né? Porque ele teve um ajustador do pensamento, mas Já o não era um ajustador dele já fala, espírito. o livro de Dante já fala o que aconteceu com o ajustador dele, que o É. ajustador dele virou o governante da ordem dos ajustadores do universo de Nébado. Isso sim fala, que o ajustador dele foi personalizado, né, e virou o líder da ordem de ajustadores do universo de Nébado. Entendi. Só ficou a alma, então. Só a alma que a gente precisa entender o que é melhor, né? Então, Mas É eu um me ponto então legal no de pergunto o caso, estudar. seria que seguinte, um ancião dos dias, que ele formou lá, o ajustador do pensamento dele seria um ancião dos dias?
Não, Queria não. dizer É um ajustador mesmo, é um ajustador personalizado. Só que em vez de ser personalizado com a alma de Jesus, ou com a, né? ah, Aliás, poderia ser também que essa alma ficou com o ajustador. Não sei. Porque assim, num ser humano normal, o que que aconteceria? Quando um ajustador é personalizado, ele é personalizado na própria pessoa. De verdade, existe uma fusão, né? Entre o indivíduo e o ajustador, né? Você ganha um espírito, quando existe a função do ajustador, acontece o seguinte: você ganha um espírito e o ajustador ganha uma personalidade, porque se lembra que o ajustador ele é pré-pessoal, ele não é pessoal, ele é pré, então a alma dele está com o ajustador, porque houve a fusão, né, no sexto pode estágio ser, pode das ser, moronças, tem que então estar com o eu não ajustador sabia para onde é personalizado que dele. ia esse segundo espírito dele, porque ele tinha um espírito, recebeu o ajustador de pensamento, foi evoluindo com a alma, chegou ao sexto, deve ter feito a fusão, se uniu o ajustador com a alma. Agora você está me dizendo que ele está no nébado, Pode, então tá pode, certo. pode, Então a pode resposta ser está que, correta. A pode alma ser está que junto com o, o ajustador. pode ser que o ajustador ele se personalizou com a alma humana de Jesus. Pode ser. É, porque ela cresceu, né? Todos nós não vamos passar por esse processo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, Não, muitas noções. e No ela sexto, cresceu até o ápice, né? Que é dito no livro de Dante, é que Jesus viveu luz e vida na vida dele, né? Ele passou por todas as fases, inclusive de luz e vida, né? Até a fase de luz e vida aqui, na existência aqui, né? mas ele também passou pelas primeiras, bater para a experiência. Primeira, segunda, terceira noções, né? Passou por Aí, todos os níveis. no certo ele fusionou com o ajustador. A alma fusionou. Então, se você falou que ela está num local aí, ele passou a ser um administrador, alguma coisa, tá tudo correto, então. É, Agora tirou a minha dúvida. Obrigado, Caio. nada. Agora fiquei com que eu tinha dúvida da alma e do espírito, que é o ajustador do pensamento. Ele já tinha o espírito. Recebeu o ajustador, fusionou com a alma. Aí você disse que ele está em exercício lá no NEBA, tá ok, então a resposta está correta. Obrigado. A dúvida Então, se mantém para eu uma tenho uma criança. visão diferente. Eu tenho uma Manda, visão Lilian. porque assim, o ajustador, quando ele é personalizado pelo pai, ele não precisa de uma alma para se personalizar. Ele se personaliza pelo Pai Universal. Então, os ajustadores que habitam esses seres auto-otorgados ou seres que vêm em missões especiais, eles se personalizam pelo Pai. Eles ajudam aquele ser, mas como aquele ser já é espiritual, ele não precisa ser, vamos dizer assim, voltar ele não precisa ter um ajustador, porque ele já é um ser espiritual. Então, eu acho assim que Jesus, ali diz assim, que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. O livro de Urântia não fala onde está a alma. Eu conjecturo que essa alma está com o próprio Jesus homem, porque ele é verdadeiramente homem. Se ele for verdadeiramente homem, ele viveu essa experiência humana. O que que nós vamos levar? A alma, para mim, é toda a experiência, ela leva, né? A alma que a gente constrói, é toda vez que você faz a vontade de Deus, você tá elevando a tua alma, construindo, vamos A dizer tua assim. Eu sempre experiência com imagino valor espiritual. É a tua experiência com valor isso. espiritual. Todas as experiências de valor espiritual, você vai construindo essa alma. Jesus ele construiu uma alma, né? Então, deve estar com ele, para mim, porque ele é verdadeiramente homem e é verdadeiramente Deus. Mas É, é, então, a alma não é um crescimento, até, porque quando você tem uma alma e recebe o ajustador, então o ajustador vai te só crescendo que junto com a Jesus alma. já Aí era um ser cresce assim, vai espiritual. junto com a alma, até Verdade. o sexta moronça. Ali Jesus não era na um ser sexta espiritual. estágio, ele fusiona, né?
Eu E acho que a questão funciona. toda aqui Só que Jesus não fusionou com o ajustador não dele. funcionou com o ajustador dele, Ele exatamente. não fusionou. Esse Não, ajustador, não. Não, Ele seguiu a Jesus o tempo todo, esse ajustador, ah, e agora, quando, na hora do batismo, ele foi até o paraíso, esse ajustador, recebeu a personalização do Pai, né, das mãos do Pai Universal, e voltou, já personalizado. Então, e ele esteve com Jesus personalizado. Mas ele não se uniu a Jesus, porque Jesus, naquele momento, ele já sabia que ele era um ser espiritual e, a partir desse momento do batismo, ele realmente era um ser espiritual e humano ao mesmo tempo. Ele tinha as duas realidades. E para sempre foi. Daí ele morreu na carne como um ser humano, mas ele ressuscitou como nós vamos ressuscitar, mas nós tivemos o privilégio, né, o privilégio, ou aquelas pessoas ali, os apóstolos, de vê-lo ressuscitado. Ele ressuscitou como o quê? Como nós vamos ressuscitar como homem, né? E quem ressuscita? É a alma que ressuscita, é a nossa alma. Tanto que o corpo de Jesus, como os católicos pensam que, os cristãos, né? Que o corpo ressuscitou o corpo foi elevado, isso. que o não, corpo foi elevado. Não, o corpo teve o mesmo destino que qualquer corpo, que o nosso terá, só que de uma maneira mais acelerada. Isso. Por isso que aconteceu, que provavelmente aconteceu essa questão lá do Santo Sudário, né? Que foi de uma maneira tão acelerada que é como se você tivesse tirado uma foto, né? então esse ajustador de Jesus, então ele voltou para o divino lá, Ele, voltou para na hora, na Na, hora na do hora, batismo, ele a hora que ele voltou quando, morreu, ele subiu, espírito, foi, foi embora. foi embora. Mas foi assim, né? Desse jeito. E lá ele Ah, então recebeu, ele não funcionou com a alma, então, não precisou, né? ele foi, No não, caso. não foi com a alma. Ele foi personalizar. É por isso que eu digo, para mim, a alma está com o próprio Jesus. Mas isso é uma conjectura, o livro não fala isso, que Jesus é um ser espiritual, mas se ele é tanto humano quanto divino, a alma deve estar com ele. Mas isso eu falando, o livro não fala nada disso. é. Ou É, seja, a única coisa que a gente consegue concordar aqui é que precisamos estudar mais o assunto e Então, é, desenvolver um eu pouco a sempre coisa. fiquei com Porque dúvida, né? isso, Eu fiquei muito com dúvida sobre esse assunto. Dani, É como o Né? batismo também. Eu tenho eu muita acho, Dani, dúvida tua no batismo pergunta, que hoje. faz tempo que tu quer fazer. Dani, pode falar, depois eu então continuo. Então, gostei dessa. Não, nunca tinha ouvido essa fala que Jesus viveu luz e vida. Me empolguei agora, porque se ele veio para cá para mostrar que era possível chegar no nível dele, então a gente vivendo nesse mundo caótico também pode experienciar essa sensação de luz e vida, né? Sim. Tudo bem que não vai ser fácil. Nascer não é fácil, eu não sei vocês, mas só para nascer, minha mãe levou 9 horas de parto. Para aprender a andar também foi difícil. Aprender a escrever, tudo é difícil. Para mim não tem esse negócio de, a vida é fácil, é mamão com açúcar. Mas uma coisa que tu falou, Lívia, no início da leitura, tu disse que o ajustador do pensamento chega geralmente aos 5, 6 anos de idade. E no livro de Urântia mesmo, eu vi que, numa palestra do Marcos Dalmolin, que ele estava comentando que o ajustador de pensamento chega quando a criança, no caso, a pessoa, tem a capacidade de fazer o seu primeiro julgamento moral. decisão moral. E aí, isso. E aí, isso daí fica uma coisa meio complicada para falar assim de idade, mesmo que seja aproximada, ainda mais, sei lá, 2000 anos depois que Jesus veio, porque a gente vai evoluindo, a gente vê que as crianças hoje em dia, elas já nascem muito inteligentes, entre aspas, digamos assim, e mesmo, acho que mesmo não considerando, assim, toda essa evolução mental, sociológica e tudo mais, existem pessoas que elas naturalmente, não sei, né? Todo mundo não é
estilo macaco, né? Estilo símio, sei lá como eram lá os primitivos. Tem gente que tem uma capacidade mais evolutiva, assim, de fazer um julgamentozinho. E aí eu fiquei com essa dúvida, entende? Dessa questão do ajustador de pensamento. Com relação a isso, eu queria saber o que realmente o livro Jurantia Então, fala. inclusive os reveladores, eles dizem exatamente depois de quantos dias que a criança nasce, o ajustador chega. E você pode calcular, 2134, né? hã? 2134, é isso, né? 2.134 dias? Acho que é, né? É, É há mais. 5 anos, é o finalzinho do quinto ano. É Eles 5 dizem anos e 10 exatamente. meses. Você Dá pode 5 anos e 10 calcular, meses, mais ou menos. é, você pode calcular quando que o teu ajustador nasceu. Mas é assim, eu Chegou. também fico na mesma dúvida que a Dani aqui, se isso é uma média do que acontece, ou se é Não, batata vai mas eles acontecer falam nesse ali, dia tá e no acabou. livro. Porque também Sim, está escrito no livro de Dante que vem na primeira decisão moral. E é. assim, a primeira decisão moral vai se dar sempre no mesmo dia? Mas é interessante isso. É Então, interessante. eu Será que eles conjecturo calculam? que é uma média, é por Não, ali. não, É. é média, é média. Não, É, mas eles. Ah, em média eles falam, Em né? média, Ah, é em é. média. Então tá é Em uma certo, é média, média, média. porque não, realmente o desenvolvimento é diferente. A Dani está correta, o desenvolvimento de cada Então um é tá certo. diferente. E É. quem Então tem é mais criança ou menos, entre sabe, 5 e Fica 6 entre é, os anos. 5 e dois 6 anos, irmãos não né? são iguais, né? Eu É, recebi mas o é meu antes dos 5. uma média, mas uma criança com 5 anos e 10 meses também elas não são muito diferentes, né? é, Não. elas têm um certo, né, É, desenvolvimento. tem uns mais, uns menos, mas não é tanto assim, acho. Legal. Quer completar mais alguma coisa, Adão? Que você Ah, queria Não, falar? a eu, Ângela falou também alguma coisa e eu não vi. Não, o que eu estava falando é o seguinte: eu sei quando eu recebi o meu ajustador e quando. E o porquê. Não é quando, mas por quê. Você se lembra o que Quando meu irmão, aconteceu? quando meu irmão nasceu, e eu não queria irmão, eu não queria ninguém, eu gostava de ser sozinha. E aí minha mãe me punha para olhar ele. Eu me lembro dele pequenininho e eu escutei a vizinha ou a amiga dela contando que o menino deu uma martelada na cabeça da criança. E eu falei, tá aí a ideia, eu acabo com o problema, não é? Martelo é o que não faltava na minha casa. E realmente, mas eu fiquei com dó dele porque ele não podia se defender, entendeu? Então, ali, na Olha, minha opinião, foi o momento, porque realmente eu não consegui. Eu me lembro dele até hoje, a roupa que ele estava na cama, tudo, certo? E eu ia fazer. Não lembro se eu peguei o martelo, não, mas eu olhei e não consegui. Fiquei com dó, você falei, tinha tadinho. intenção. É, não pode se defender, não posso fazer isso, né? E nunca mais me passou pela cabeça. Aham, que interessante. Então, eu acho que depende da criança, depende da situação, né? É. Mas eles falam que nesse entre É, cinco, porque 5 anos, 5 anos, porque eu 5 anos, tinha 5, quatro 6 e anos. meio quando ele nasceu. E Ah, ele então. devia ter, nessa época aí que eu tive essa vontade de acabar com ele, ele devia ter uns 3, 4 meses, sabe? É. Mas, Isso. é, mas cada um é. E as crianças hoje em dia são mais avançadas, talvez recebam antes, né? É. E o negócio de luz e vida, só para complementar aí, assim como Jesus chegou, né, à evolução de alma dele, né, vamos dizer, num nível de luz e vida pessoal, se lembrem que é dito na Bíblia, e o livro de Urântia parece reforçar isso, que Enoque e Elias foram transladados, né? Que é o que diz lá no livro de Urântia que acontece no mundo que está se aproximando no nível de luz e vida, que tem pessoas que simplesmente não precisam passar pelo procedimento da morte, elas simplesmente evaporam, né? Elas evaporam no ar, né? Sim. E nesse planeta, o que é considerado que, como pessoas que aconteceram isso foi Enoque e Elias.
né? Que É o possivelmente é o que meu teria sonho, acontecido com Jesus também, se meu Jesus... sonho, é o meu sonho evaporar, igual o Enoque e Elias, chegar assim. Acho que todo mundo. Tudo bem. Não Essa é a aconteceu com forma. Jesus porque Também já realmente foi muito Jesus, de a missão curtir. dele era outra, ele tinha que continuar a missão dele, né? Mas se fossem pessoa, uma pessoa, né, nascida em carne, como foi Enoque e Elias, sim, teria evaporado quando tivesse sido feita essa fusão. É que Eu também já. Jesus, eu acredito, eu não sei a Lilian que falou que ele atingiu luz e vida, mas se atingisse luz e vida, ele ia se fusionar aqui. Sim, mas ele tinha, Foi? e como ele era Deus, né? É. Ele tinha ainda a missão de continuar, ele As coisas ficou. Eu acho que funcionam, não, porque assim, as ó, coisas funcionam diferentes para esses tipos de seres. é Lembra que ele que o veio com a ajustador... missão de passar por toda a experiência de um mortal. Isso, por Por Isso. isso que isso, ele morreu na carne, tudo como a é, gente, isso. né? Então, mas de atingir luz e vida, não entendi. Porque se lembra que Jesus era um ser dual. E a Sim. experiência de Jesus foi dessa maneira porque ele era um ser dual e tinha que ser um ser dual. Inclusive, muitas vezes o livro de Urântia fala que a compaixão humana de Jesus fugiu ao controle né, da Uhum. porção divina de Jesus. Então, Jesus era um ser dual, assim como nós temos um conflito sempre, né, espiritual entre o espírito e a carne. Isso é uma coisa normal, né, do ser humano. É parte do nosso crescimento, é gerir esse conflito, né? Subjugar a carne ao espírito, né? Jesus tinha também isso. Então, a porção, vamos dizer que a porção humana dele, e é o que o livro de Urântia fala, precisa encontrar o trecho que fala disso, mas fala da experiência pessoal de Jesus, né? E fala que Jesus chegou à luz e vida com a sua porção humana, né? A sua parte humana chegou ao equivalente à luz e vida, né? É o estágio mais avançado do ser. Então, é assim, Estela, você pode, os seres humanos podem atingir luz e vida, mesmo estando num planeta que não está em luz e vida, tipo Jesus. Por exemplo, aqui, eu acho que várias pessoas podem ou estão na iminência de atingir luz e vida. Tem vários seres humanos aí que são iluminados, vamos dizer assim, né? Que têm uma vida exemplar. Não É, necessariamente tu atinge luz e vida e vai fusionar isso. não, Não. para Ah, atingir luz e tá. vida tem que fusionar, tem que Tá, daí fusionar. entendi. É, Hã? Só que tem que funcionar para mim, para atingir luz e vida, você tem que. Se bem que nos planetas de luz e vida, nem todos os habitantes, no primeiro estágio do planeta de luz e vida, nem Hum, todos os habitantes Pois fusionam, é. né? Parte, acho que parece que 3/4 dos habitantes fusionam, uma coisa assim, mas nem todos. Mas eu digo luz e vida no sentido dele ter essa luz plena de entendimento e da união com Deus, né? Então Jesus conseguiu isso. A gente às vezes diz, mas luz e vida só quando o planeta estiver em luz e vida que a gente pode atingir. Não, a gente como ser humano pode alcançar esse estágio de luz e vida, né? Agora, como planeta, daí todo o planeta tem que atingir, olha, por isso, o primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, que são esses estágios para atingir Ô, toda essa realidade, né? olha, a ô, passagem do Caio, livro é o 55:11:7, se vocês quiserem pegar aí. Ah, Caio, eu você procurei. estava falando no. Caio, Oi, Agora é a Dani, desculpe, seu Adão. Quando o senhor for falar, se o senhor puder levantar a mãozinha no seu. Dani? Daí é que que está eu na levantei fila. sim. Tá. Vai, Dani, depois seu Adão. Então, Estela, eu entendo que Jesus experienciou essa questão da de luz e vida, porque ele atingiu aqueles 7 círculos psíquicos. Eu vejo mais por essa forma. Além das outras coisas, claro. Não, E o que a também. Lilia falou, tem muita gente iluminada e tal, e não sei o que tem, mas só que o problema, entre aspas,
é porque a gente fica oscilando, né? Uma hora a gente está em um círculo, aí outra volta. Tem uma certa oscilação. E no caso de Jesus, que fala, ele se recolheu, foi na montanha e tal, e lá ele conseguiu atingir o círculo tal, e completou esse ciclo de atingir esse ápice desse ciclo, desses 7 círculos específicos aí. Aí daí eu tendo, na minha compreensão, que o modo de você experienciar a vida e ver o que está acontecendo em volta, por mais que o mundo, o planeta esteja caótico, seja completamente diferente. Foi mais ou menos assim que eu entendi. Porque realmente luz e vida, assim, quando o planeta atinge, a gente está falando de coletivo, mas a nível de individual, eu acredito, antes mesmo do livro de Urântia, eu sempre acreditei que era possível. Sabe aquela idealização de, ai, tu não vê maldade, tu sabe que eu acredito em mal. Já vi uma discussão com Neemias sobre a questão do mal não existe, né? Eu relutando lá com ele, o mal existe, ele não, o mal não existe, mas é completamente diferente como a pessoa reage, é a reação ao mal que eu acredito assim que faz o diferencial nessa experienciação desse luz e vida. Obrigada, Dani. Seu Adão agora. Fábio, ou Caio, que eu ia te perguntando, o Elias e Enoque. Essas pessoas que entram em estado de luz e vida, num planeta que não está evoluído ainda, essas pessoas não são, tipo, os filhos materiais que vêm aqui já com a missão, não? Já enviado? Não, não. Não, não, pessoas normais, como a gente mesmo. Mas no caso, Elias e Enoque, será que já não foram enviados para cá com a missão? Ao que parece, não. Não eram seres que vieram de fora. Os seres que vieram de fora, no livro de Urântia, pelo menos no livro de Urântia, eles são bem especificados e numerados, tá? É bem sabido quem são, né? É Caligástia, é o corpo de assessores do príncipe, que tinham corpos, eram Adão e Eva, eram Melquisedeque e Jesus. Moisés não, Então, Moisés é uma pessoa que nasceu aqui, como a gente, né? E fez um trabalho, Abraão a mesma coisa, ou seja, pelo menos no livro de Dante é bem sabido ali quem são. Todos os outros, os profetas, Jeremias, Isaías, são tudo pessoas que cresceram, né, na fé e na religião pessoal, e cresceram em espírito, né? mas esses ajustadores deles não podem ter sido evoluídos, essa evolução em outros planetas? Possivelmente eles, por serem almas elevadas aqui, né, Uhum. no planeta, e eles morreram ou de morte natural ou foram, né, levados, vamos dizer assim, né, eles seguiram uma carreira ascensional igual a gente vai seguir. Então, eles passaram por níveis, mundos das monções, talvez pularam alguns mundos, né, talvez, não sei. E até um momento onde se fusiona com o ajustador do pensamento e pronto, e você é finalmente um finalitor, né? Você é um finalitor de verdade quando você se fusiona, aí você se torna um finalitor, né? É, Pessoa então, superdotada que eu vejo aí na televisão, aí eu fico me perguntando, será que esse ajustador dessas pessoas superdotadas, ele já não, né, já passou por outros planetas que não seja o nosso, e aí veio com essa... Eu acredito assim, Fábio, esses cientistas tal, as pessoas que têm um grau mais elevado de sabedoria, eu acho que já são ajustadores que vêm de outros, né? Já passou por mente, outros planetas. mente e espírito são coisas diferentes, né? E é engraçado, né? A gente tem uma tendência, e essa é uma tendência normal humana, né? E eu entendo que não só humana, acontece também com outras ordens, né? A gente se encanta muito por mentes brilhantes, né? Pessoas com mentes, né, diferentes, né? É, sagazes, né? E se encanta. O ápice desse encanto a gente vê em Lúcifer, né? Que ele mesmo se encantou,
com a própria mente e ele conseguiu encantar várias pessoas, né? Vários seres, inclusive de ordem espiritual, né? Não necessariamente essa superdotação de mente, ela tem a ver com uma maior evolução de espírito. Não Ela tem nada a ver com o ajustador, porque o ajustador mora dentro da. não necessariamente, inclusive Não. no livro de Urântia, nos ensinamentos de Jesus mesmo, Hum. você vê que Jesus, inclusive, para alguns fariseus, tá? Que eram super letrados, etc., ele tinha até um receio de que essas pessoas, né, mentalmente estarem consumidas por aqueles rituais e tudo, eles se cegavam espiritualmente, né? E é um risco que sempre tem de você ter, talvez, uma mente muito dotada e cegar, né? Não vai longe não, Adão. Quantos cientistas a gente não vê que são ateus e são ateus convictos e são pessoas inteligentíssimas, né? Mas o ajustador dele, né, não quer dizer que ele não. O ajustador está morando nele, né? Mora dentro dele. Então, eu Mas a acredito, pessoa tem que querer, meu modo de pensar. tem que querer interagir com o seu ajustador, né? Querer crescer em valores, né? É diferente. Crescimento espiritual é diferente de crescimento intelectual, mental. Não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra, né? Inclusive pessoas extremamente simples, de cultura, conhecimento, etc., muitas vezes são muito mais evoluídos espiritualmente do que alguém que é super letrado, né? São coisas realmente diferentes. Uma coisa Tá não certo. tem, a minha visão, tá? Uma coisa não tem Obrigado pela, conexão com a outra. pela explicação. É porque a gente fazia confusão com Ângela. isso, né? Bom tirar as dúvidas, Paulo. Obrigado, Caio. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado. Obrigada, Nada, obrigada, obrigada, Caio. Ângela. Obrigado. Caio, eu achei mais duas aqui, a gente não pode explicar, não sabemos. No 188, 3, 4. Só que eu estou sem o livro de português aqui, então eu vou tentar passar. Quando o Jesus falou na cruz, Pai, eu estou nas suas mãos, não é? Eu comendo o meu espírito. Eles não entenderam direito o que é que ele quis dizer com isso. Isso foi as criaturas intermediárias. E aí, mais para frente, fala que o ajustador personalizado já não estava mais com ele. E a morte não faria nada com ele. Aí, mais para frente, esse tempo que Jesus ficou enterrado antes da ressurreição, olha aqui o que eles falam. Nós não podemos dar nenhuma informação sobre esse tempo. Então, quer dizer, dá para levar outra aula só sobre isso, tá vendo? Então, eu Acho que, achei interessante. acho que o Marcos fez uma exposição sobre o Não Sabemos, né, Estela? Que essas Não, foi foi o gravado. Caio outro dia. Não, o Marcos, não foi? Eu Não, vi o uma Caio que fez outro apresentação, dia. eu 2 vi uma semanas apresentação atrás, você do perdeu. Foi o Marcos. Foi o Marcos. Marcos. E Marcos? O Marcos Marcos Paulo. Paulo. Ah, O sim. não, Ai, não desculpa, eu sabemos foi o confundi Marcos os Paulo. nomes. Isso, Ele fez o Não Sabemos. É, Porque é que ele tudo não isso pegou, aqui, ele olha, nem pegou todos não sabemos. Ele pegou tudo alguns. isso aqui é da vida de Jesus, é da quarta parte, foi 1 ano e meio de reuniões que nós tivemos. Que legal. Então, porque tem muitas coisas também que eles não podem falar. Não Muitas podem, coisas não podiam falar. eles não podem, eles não sabem. Podem, né? Mas da parte de Jesus ali, muita coisa eles nem não sabem. Eles Não sabem, não é não que não entendem. podem, eles não sabem mesmo. Para eles é um mistério. Porque ali o que eles estão dizendo são duas coisas que eles não entendem. Entende? Então, eu acho quer que a dizer, parte que mais é misteriosa para eles também é a parte de Jesus. Mas agora, no dia 4 de abril, começa a quarta parte novamente desse outro curso que eu estou fazendo. Aí, da segunda vez, a gente sempre aprende mais, né? Porque aí é mais profundo sim. do que esse que eu fiz o ano passado. Que legal.
Aí, quem sabe, eu consigo responder mais. Ai, você pode passar alguma coisa pra gente, né, Angela, na É, quinta-feira também. é. Tu faz teu curso lá, depois traz aqui na quinta. Traz Exato, alguma essa é a coisinha para intenção. nós. Porque essa aqui era toda quinta-feira que nós nos reunimos, era um capítulo por Ah, semana. tá. E eles faziam somente 2 perguntas. Uhum. Então, você lê um monte de coisa só para 2 perguntas. Agora, o que Olha, vai começar, esse é profundo mesmo, sabe? Esse é. Então, é com o mesmo casal, mas vai ser bem profundo mesmo, e serão 10 semanas. legal. Então, vamos lá. Toda quarta parte em 10 semanas? Sim. Bah, Não, você lê umas 30 horas por semana. Não dá para fazer mais nada. Nossa. As únicas reuniões que eu entro é à noite agora, porque não tem Uhum. condições de eu entrar em reunião durante o dia. Sim. São 10 semanas nossa, e eles dão tanto material, mas o material a gente não perde nunca, tem acesso a vida inteira, ó, enquanto Que durar, né? legal. Então é uma Então, boa, porque você podia fazer um resumo e passar para nós esse primeiro que você fez. esse primeiro tem tudo também, tem o Mas tem que acesso o passar tempo logo, todo. porque você vai começar o curso daqui a pouco, na quinta-feira. Não, Daí mas não. não dá para fazer resumo, olha o tamanho. Não. Quarta Ah, parte mas inteira. passa uma parte, só passa uma parte. Vamos ver o que As que dá duas para fazer. perguntas, passa as duas perguntas para nós discutirmos aqui no café, É, né, Estela? eu tenho que dar uma outra olhada, porque agora, quando nós estávamos falando, eu fui procurar, porque eu Aham, imprimi todas as perguntas, todas as coisas, porque eu gosto de ter papel na mão, né? aham. Então foi onde eu consegui encontrar isso, mas eu não vi nada do ajustador que a gente queria saber direitinho, mas depois eu acho. Aí Iluminou passo para o alguma grupo. coisa? Iluminou alguma coisa, Estela, do Luz e Vida, ou ficou na mesma dúvida? não, assim o Caio passou ali, eu já estava procurando também, daí Ah, eu tá, daí, Vocês querem aham. que eu leia lembro. o É, trechinho aqui? leia, Caio, para Lê. nós, Então, é o 55, 7, 5, em 11, light. 7. Aqui, ó. 11, 7. Em alguns universos mais antigos, encontramos mundos estabelecidos no quinto e no sétimo estágios de luz e vida, e até mesmo mais avançados na sétima época, cujos sistemas locais ainda não estão estabelecidos em luz. Os planetas mais recentes podem retardar a unificação do sistema, mas isso não traz o mínimo de obstáculo ao progresso de um mundo mais antigo e avançado. Nem as limitações ambientais, nem mesmo em um mundo isolado, podem dificultar o êxito pessoal que o indivíduo mortal possa alcançar. Jesus de Nazaré, como homem entre os homens, pessoalmente alcançou o status de luz e vida há mais de Uhum. 19 séculos, no passado em Urântia. É observado os acontecimentos nos mundos há muito estabelecidos que chegamos a conclusões suficientemente confiáveis quanto o que irá acontecer quando todo o superuniverso estabelecer-se em luz, conquanto não podemos postular com segurança o advento da estabilização dos 7 superuniversos. Então aqui é dito, né? É pessoal, esses níveis, eles existem em vários agregados dentro do universo, né? Então, de verdade, você tem planetas que adquiriram, mas o sistema não está, né? Uhum. Mas esses agregados que funcionam desde o macro até o micro, ele funciona tanto ao micro até o indivíduo. Então, o planeta não precisa estar em luz e vida. O planeta pode Não. estar isolado e o indivíduo ter alcançado um estágio de luz e vida, ele, né? Que Mas é que bacana. Jesus tinha que experimentar todas as fases de um ser humano. Ele Isso. viveu aqui e daí, assim que houve a ressurreição dele, ele passou por toda a morôncia, 1, 2, 3, todos, não pulou nenhum, Uhum, porque que esse legal. era o que ele tinha que fazer Uhum. na sétima outorga dele. Dani, Isso. Obrigada, Caio. Tá vendo, gente? Eu falo com um tom de humor, mas o que eu falo é verdade. Ai, meu sonho. Inclusive, Elias e Enoque parece que fala que quando você se fusiona com o ajustador, você sai em uma carruagem de fogo, uma coisa assim. é isso mesmo, né? Você segue com a carruagem. Quando alguém como eu tem ideias assim, ah, mas eu
eu posso sim chegar lá. Tem gente que não externaliza, mas pensa, mas é muita viagem, é muita audácia dessa Eu pessoa. também, Dani, eu fui muito incutido, também em me fusionar, mas eu caí em mim mesmo, pensei, puxa, é muita audácia, é, 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 muita ousadia da minha parte querer me fusionar na situação que eu vivo, né? Tão imperfeito, eu até abandonei, por enquanto, né, essa ideia de me fusionar aqui, mas que eu tenho muita vontade também, eu tenho, viu, Dani? Então, eu Tem que acho dizer assim, ó, assim, se for a vontade de Deus, se for durante a ele vontade de Deus, eu gostaria de fusionar. Olha, eu já não então, quero nem ressuscitar no terceiro dia, Bom, a vontade muito dele menos com fusionar. certeza. Isso a Ô, gente Caio, Não, Você não quer né? ressuscitar no terceiro Caio, dia? A Mas é Estela porque e eu, também nós passar vamos por de tudo, passo né? em passo. É, Não, por todas as fases, né? querer eu até quero, Lila, mas eu já perdi a esperança. Não, Não, que seja feita a vontade de Deus. Se for para ressuscitar, ou ficar 3 dias, ou ficar 1000 dias, ou ficar. Que seja feita a vontade de Deus. A Dani levantou a uhum. mão de novo. Dani, Isso, vai, Dani. gente, eu fico meio assim quando vocês comentam assim, mesmo que seja também com tom de humor, mas é porque assim, quando você fala isso, mesmo que em tom de brincadeira, tipo, o Fernando confessou aqui, eu até desisti e tal. A gente, você chega no livro de Urântia, todo mundo aqui já veio de alguma coisa. Aí tu pega, já sabe que crenças, palavras têm poder, o que tu fala, o que tu acredita, aí tu chega no livro de Urântia, uma bomba nas mãos, praticamente, positivamente que eu tô falando, uma bomba muito show para explodir. E daí você manter ideias assim, eu não tenho nem esperança, não sei o quê. Tá entendendo? Por mais que você fale isso de brincadeira, está revelando a tua própria crença. E daí a gente tem que admirar realmente quem tem essa vontade. Até porque eu acho que no livro de Urântia também fala dessa questão da vontade. A vontade que o ser humano tem de se melhorar, ela é uma força que impulsiona muito. A Então, fé, né? assim, é a fé, a vontade. Então, eu acho que num grupo como esse, que todo mundo busca uma coisa mais elevada, até essas falas você tem que ter cuidado de você soltar, porque você está falando para várias outras pessoas. O que vocês querem fortalecer? Essa ideia de que pode chegar lá no nível que Jesus veio aqui provar? Ou vocês querem tá falando, mas aí eu perdi a esperança, eu nem acredito. É brincadeira? É. Legal, eu também sorrio disso. Mas só que a gente tem que olhar para as nossas falas e para quem a gente está falando. Porque apesar de ser uma brincadeira, isso mexe com a psique, com a vontade do outro, bate com o que o outro está sentindo no dia, a pessoa teve um dia horrível e tá com a vontade lá embaixo, tá pensando um monte de coisa ruim. Assim, mas não é uma crítica e nem nada pessoal, tá? É só porque eu sou assim no meu dia a dia, eu sou assim na minha vida, não é fake news, não é uma pessoa fake, é o que eu penso, entendeu? Mas tô soltando aqui mesmo assim, de boa, tá? Não é nada não. Obrigada, Dani. o Adão levantou a mão. Bom, mano, muito bom, Dani. Caio, eu vou te fazer uma pergunta de novo. E que é uma aula, né? A gente precisa, os alunos como eu, que estou aprendendo, precisam fazer perguntas. Você me desculpa. Claro. Mas eu ia fazer uma pergunta sobre o ajustador. O ajustador, ele vem aqui, sai do divino, entra na matéria, só tem que eu chego lá nas moronças e decido não querer mais seguir o meu caminho. Entendeu? E esse ajustador, ele teve uma experiência comigo. Só tem que eu desistir, não quero mais viver, acabou, eu vou ficar aqui na terceira moronça, bom, mas me acaba comigo, acabou, não sei. Eu vou ser extinto. Esse ajustador, ele teve uma experiência comigo. Talvez eu fui um cientista, um cara bem renomado, ou talvez o Santo Dumont, sei lá quem fosse, com muita experiência, né?
Esse ajustador saiu com essa experiência daqui. Por isso que eu te falei. Será que essas pessoas que recebem o ajustador não são essas pessoas que vêm de outros planetas, que vêm para cá porque a alma dele desistiu no meio do caminho, tal, e ele vem, fusiona aqui numa pessoa. Eu vejo assim, eu queria que tu tirasse minha dúvida nesse negócio de ajustador de pensamento. Sei que o ajustador é um espírito, que ele te deixa o livre-arbítrio para a alma crescer, mas ele tem uma experiência também, não tem? Ele tem uma experiência conosco. Tem, exato. E tem um capítulo que fala só disso daí, viu, Adão, no livro de Urântia, que é os tipos de ajustadores, que é o documento 107, 2, que é a classificação dos ajustadores. E aí você tem alguns ajustadores que são chamados ajustadores avançados e ajustadores supremos. Ali sim. Esses ajustadores, eles são ajustadores que serviram a mente de seres evolutivos que por alguma razão não seguiram a carreira ascensional, né, decidiram não continuar, e esses seres, eles adquiriram experiências, e uma coisa que é dita no livro de Dante é que qualquer experiência com valor espiritual nunca é perdida no universo, nunca. Ela sobrevive nos ajustadores que desse ser humano, né, que decidiu não seguir, e existe no Supremo, né, no Ser Supremo. E esses ajustadores, eles inclusive, eles são mais avançados que outros ajustadores virgens, inclusive, que ele fala, né? E muitas vezes esses ajustadores mais experientes, eles são usados em algumas mentes para alguns serviços especiais, porque eles são capazes, já pela experiência deles, inclusive de fazer certas coisas que outros ajustadores não conseguiriam, tá? Então, sim, esses ajustadores eles continuam e eles são reutilizados para outras funções, né, em outros seres vivos, mas nunca é perdido. Essa experiência do indivíduo nunca é perdida, o que tem valor espiritual, né? E aí é aquela coisa que eu sempre tive, bom, lendo o livro de Urântia também, sempre tive essa percepção, né? A gente quer mais da nossa vida aqui. A gente tem que lutar para que a nossa vida seja mais plena de valores, de altos valores, né, espirituais. Quanto mais plena de uma vivência real e espiritual, né, e menos fútil, né, mais, possivelmente mais memória, inclusive, você terá, né, quando você for ressuscitado, né? Porque essas memórias são as que elas persistem. As memórias que não têm valor espiritual algum, elas são perdidas, né? Então, vale a pena a gente viver uma vida cheia de futilidades, onde, no fim das contas, você está perdendo oportunidades imensas de criar uma melhor memória, né, do que é realmente a sua vida. A sua vida ao longo prazo, ela não é isso só. Ela é algo muito maior, né? E você consegue iniciar a sua vida bem e com muitas memórias da sua vida aqui, se a sua vida aqui for pautada por uma vivência já vendo o, o adiante, né? Então, minha dúvida... Adão, não esqueça uma coisa, o ajustador, ele age na supramente, na supraconsciência. Ele não age na nossa consciência. Acho que tu tá trazendo ele muito para a mente, Isso, para sabe? consciência ou para subconsciência, né? Ele não é nem subconsciente nem consciente, ele é supraconsciência. É supraconsciente. O Então, ajustador não fica, ele não mora dentro da mente, então, o ajustador. tu não pode trazer ele aqui para o dia a dia, para a mente racional de um cientista. É que a nossa mente é um Sabe? negócio muito complicado de definir. Inclusive, no livro de Urântia fala que falar que ele mora na nossa mente e cérebro é incorreto. É. Ele mora na nossa mente, mas a nossa mente é uma coisa muito maior do que o nosso cérebro. Verdade. E outra coisa A também gente é, tem que ouvir para aprender, né? A é, gente lê, mas eu, depois não sabe interpretar, é complicado.
Não, mas não Adão, é, não é questão, Adão, mira, ó, sobre interpretação aqui, e eu realmente acredito que o livro de Urântia, ele é uma centelha, que ela foi jogada assim, uma centelha, tá? E não é para a gente ficar replicando o livro de Urântia igual um papagaio. O livro de Urântia não foi feito para isso, para você ficar falando igual um papagaio. Ele é uma centelha que vai na alma de cada um, vai ali na sua palhinha, etc., e cria um calor que é único. Um calor seu, que é um entendimento seu, é como aquilo bate no teu coração, na tua alma, na tua mente, né? E o modo como cada um entende e expressa aquilo é único e lindo. E tem vários níveis de interpretação, e não quer dizer que nenhum deles está errado, ou está certo, ou está mais certo que o outro, tá? Mas não existe isso. Eu acho que hoje em dia, sinceramente, eu vejo muita beleza, né? Quando eu comecei o livro de Dante, eu não achava, tá? Mas hoje eu vejo muita beleza nessas interpretações que todo mundo aqui dá, que são interpretações diferentes das mesmas coisas. Eu acho maravilhoso isso daí. Porque é É, isso você me que, de desculpa, eu verdade, faço pergunta porque realmente não eu é quero aprender. desculpa, não é desculpa alguma. Eu acho lindo, porque assim, Está interferindo, mas é coisa que a gente não sabe, a gente quer saber, tirar não, as mas dúvidas, né? cada vivência e cada modo como um conhecimento bate em cada um e é expressado depois por cada um, tem o seu valor, tem o seu valor, né? E é importante, faz todo mundo aqui crescer. Então, não existe Verdade, pergunta, verdade. que não seja importante ou resposta também que não seja importante. E outra Obrigado. coisa que eu queria lembrar, o livro diz que os ajustadores que estão vindo agora são ajustadores experientes. Então, todos eles têm experiências em outros planetas, realmente, É e isso eles aí. vêm com essas. O senhor tem um experiente, todos nós aqui, eles são o livro, esse documento, ele fala isso, né? É porque os Então, ajustadores, eu eles sempre são. achava que essas pessoas bem dotadas, esse cientista, essas pessoas bem dotadas, tinha lá por trás dele o ajustador ajustando ele, né? Colocando ordem na casa, vai Mas o cá. ajustador, ele escolhe a pessoa. E se a Foi, pessoa tem essa tendência, para. Eles sabem, né? Lógico, eles são Deus, onisciente, mas ele já tem fala essa tendência ajustador, para né? ser um. Em vez de uma É, fagulha de Deus, uma partícula de ele, Deus, ele vem fala especialmente para aquela ajustador, o ajustador pessoa. para Se ajustar aquela, mesmo. se aquela pessoa tem o dom da música, realmente ele vai ajudar de alguma forma, né? Então, pelo menos é o que diz o livro lá. Mas eu acho que é assim mesmo, né? É Deus em nós, então ele nos ajuda naqueles dons que a gente tem nos nossos dons, né? Ele vai nos ajudar. O livro é importante, já fala ajustador, né? Podia falar assim, uma partícula de Deus, Isso, uma fagulha de Deus, qualquer coisa, né? Um pedacinho de Deus, aí vai já falar ajustador. Quer dizer, vem aqui nos ajustar, nossa mente, nossa ajustar alma, isso né? mesmo. Colocar ela no lugar. Então, aquele Isso, ajustador que teve experiência em outros planetas, que não seja o nosso, porque não volta muito para. Quem foi daqui não vai voltar para cá mais. Que vem de outros planetas com outra sabedoria. E essa era a minha interpretação. Por isso que eu falo, é bom a gente ouvir para a gente, né, ficar e aham, tirar dúvida. Eu tenho muitas dúvidas com o livro de Urântia, muitas mesmo. E eu tá quero bom. agradecer vocês por estar me ajudando, né? O Caio aí, E principalmente. é para você fazer, Bom, mandar as dúvidas aqui para gente. é, E cada um Ô, responder Caio, na sua melhor versão. Caio, você que tem mais experiência, vivência com o livro de Anja, falando ainda de ajustador, ele também é chamado de controlador e coordenador, não é isso? Ele tem fases, depende da idade, ele tem nomes diferentes. Então, ele é um monitor do pensamento, eu acho que é a primeira fase dele. Depois ele vira um controlador do pensamento, e aí tem fase até virar o ajustador ali já mais na vida adulta, ele é um ajustador, e depois, inclusive, de uma certa idade, até muda o nome de novo, se eu não me engano. Eu Quando acho que ajustador, ajustador acho ajustador que é é o a primeira primeiro. fase e a Ajustador é última o é primeiro. é controlador. a primeira fase, depois é Depois controlador, é isso? controlador, depois o outro que eu não lembro qual é que é. Não, acho que o É, controlador é a última. Hein, é, Fábio?
mas ele Controlador é o segundo com 40 anos, é. O terceiro que isso, eu não lembro. isso. Mas isso daí, Fernando, ele é só assim uns nomes, eu entendi, tá? Para designar um pouco melhor, descrever um pouco melhor o trabalho que ele faz, tá? Mas assim, os seres, pelo menos no livro de Durante, são chamados sempre de ajustadores. Sim, Agora, sim. o trabalho que ele faz na mente do indivíduo é dado esses nomes diferentes, eu acho que para exemplificar um pouco mais do que ele faz, né? Realmente. Hein, Caio? Assim que ele sai assim que a gente morre, ele vai para Divinity. Ele fica lá reservado, esperando até que a alma possa fusionar com ele, né? Esse ajustador. Se essa alma desiste por algum motivo, esse ajustador fica lá esperando ordem para ele ir para um outro planeta, no caso. Seria assim? Vamos lá, clarificar algumas coisas que são importantes, né? Ninguém sabe aqui quando vai ressuscitar. É, a gente não sabe se vai ressuscitar no terceiro dia, se vai ressuscitar numa dispensação Dispensação. Isso planetária, aí. né? Então pode levar milhares de anos para E ele ressuscitar. fica lá esperando. Ele fica lá. Se for numa Sinceramente, eu dispensação não de 2 sei. mil anos, 3 mil, Uma coisa que esse a gente ajustador está lá, quietinho no lugar dele, lá Isso. de Vinton. Uma coisa que a gente sabe é que o ajustador ele é um dos tipos de seres que consegue se transportar quase que imediatamente. Então, a hora que o ser humano desencarna, né, ou a mente, o livro de Gênesis, inclusive, fala que a mente perde a função, né? Esse ajustador ele deixa o indivíduo, tá? E a mente pode perder a função com o indivíduo vivo ainda, tá? Esse ajustador ele deixa, ele vai para Diviniton quase imediatamente, assim, é um ser que anda inclusive em velocidades muito maiores do que a da luz, é um negócio quase imediato, né? Que é um dos mistérios que o ajustador tem, o modo como ele vai, né, longe e volta de modo quase imediato, né? E ele fica à espera, ele fica em Diviniton à espera. À espera de quê? À espera do ressuscitar desse indivíduo, né? Então, se esse indivíduo ressuscitar numa, re- num- numa dispensação que pode levar 2.000 anos, ele vai ficar 2.000 anos lá em Divinington, né? E quando for ressuscitado esse indivíduo, ele volta. E ele volta quando é ressuscitado, tá? Ou seja, quando é remontado o indivíduo. Inclusive, parte do remontar, né, nas câmaras de ressuscitação, né? Nesse processo vem duas partes, vem o arcanjo, né? O guardião, o serafim guardião, com um pedaço das coisas que vão ser usadas para ressuscitar esse indivíduo, e o ajustador. E aí esse indivíduo é ressuscitado e o ajustador fica com esse indivíduo. Agora, quando vai ser feita a fusão, aí de verdade às vezes demora mais. Você tem que passar por vários níveis dos mundos das mansões, né? Até você ter uma decisão irrevogável. Isso que o livro fala bem, que a hora que você fizer uma decisão irrevogável, né? É um negócio que Mas, Caio, não mas tem atrás. no primeiro, segundo e 10 terceiro, horas. primeiro, segundo e terceiro, e o quarto e o quinto das mansões, esse ajustador não está presente nessa alma, né? Pelo que eu entendo, ele está presente. Ele foi usado para Ué, mas ressuscitar o indivíduo, ele ele está não com o só volta indivíduo. só na fusão? Ele só faz presente, né, Não, no ser, no Não, ser quando a, quando não. a pessoa ressuscita, o ajustador volta. Tá junto, tá junto. O Ah, é ajustador volta? o É. ajustador depois que ele entra, eu acho que o conceito é esse, tá? O ajustador depois que ele entra numa pessoa, ele só Ah, vai embora definitivamente, né? Ele só vai temporalmente quando a pessoa desencarna, né? Mas ele só vai embora, quando a pessoa está consciente, ele só vai embora pessoalmente quando a pessoa toma a decisão irrevogável de não querer ele. Senão ele não vai embora. Nunca. então, eu pensei que nas primeiras moronças, terceiro, segundo, quarto, quinto, sexto. O ajustador só voltaria no sexto do sétimo. Não, Isso não. é que eu pensei. Que Não, ele voltava para fazer a fusão. ele está com o indivíduo sempre, sempre. Ah, Em é? todo momento consciente do indivíduo, o ajustador está junto do indivíduo. Nas moronças. Na morôncia, que é basicamente um corpo, é um corpo novo.
você vai receber. Ah, eu pensei que a alma estava em crescimento só lá, aqui e lá nas Morons. E o ajustador Lilian, só fala, voltava no sexto estágio. Não. Fala, Lili. Não, Obrigado. lembrando que são 10 Mais uma horas. dúvida foi tirada. Que Obrigado. bom. E assim vamos, Olha, né? tá bem? Que bom, hoje foram várias dúvidas aqui que foram. Pois é. Nós vemos só o início dessa parte da religião de Jesus. Então, agora são 10 horas, a conversa foi muito boa, foi muito produtiva, muitas coisas foram esclarecidas, a gente relembrou várias coisas, conjecturou outras, e tem mais coisas, né, lógico, desse documento, então se eu não sei, quem sabe uma outra Tu oportunidade. passou dois Desculpe, parágrafos, tu desculpe está a gente. convidada a continuar quinta-feira, Lilian. Tá bom, E então.